Vamos chamar o nosso convidado do dia? Quem acerta será que é o nosso convidado do dia? Tiago, bom dia. E aí, Gui, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Que pá, hein, cara? Obrigado. Sempre um prazer, cara. Tava com saudade de você. Ah, pô, você só fica viajando. Você tava na China semana passada, é isso? Tava na China, cara. Eu tô com fuso horário chinês ainda. A China a Ah, gente fica 10 horas à frente, né? cara, Ontem eu acordei 2 da manhã. Anteontem eu acordei meia-noite e meia. Hoje eu acordei às 4 e pouquinho. Tô melhorando. A cada dia você melhora um pouquinho. caramba, pô. A gente vai pra China a semana que vem, né, amor? Dia 2 iremos para a China. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa lá também. Só Mas a não China, podemos trazer o vídeo. cada esquina. O Uhum. chinês é um povo feliz. E a tecnologia de lá é impressionante. Assim, a gente voltou de lá com a cabeça super aberta e com várias melhores práticas que a gente. Cara, eu tenho algumas perguntas que eu quero te fazer e o foco da live de hoje, Primoz, até, pô, o Guilherme, primeiro, Gui, os primos te amam, você sabe disso, né? Assim, sempre que você vem, você agrega pra caramba, muitas pessoas vão pra rotina, uma outra cabeça, com outro direcionamento, e eu quero muito falar sobre o que aconteceu recentemente, que foi o IPO da XP, uma coisa histórica para o Brasil, histórica para empreendedores, especialmente, então eu vou querer que você conte um pouquinho dos bastidores. Então tem muito gambling lá. Ele faz muita aposta. Mas o que eu fiquei muito impressionado lá, na China até 20 anos atrás, era um lugar muito pobre. Então a- não teve a jornada que em outros lugares teve, assim como o Brasil. Você tem vendedor de rua, isso teve muito pouco. Então, todas as lojas, as grandes empresas de e-commerce, Tencent, Alibaba, DJ e etc., entraram direto na internet. Dito isso, eles ficaram muito bons no uso do dado. Então, assim, como você faz, você tem de conseguir otimizar esse processo, de novo, não é o vendedor na ponta, é como é que você vai oferecer para o seu cliente digitalmente o produto certo na hora digital, como se pilota um avião usando o GPS. Então, eu Uhum. diria que nesse aspecto, o mundo é muito mais um piloto de avião que pilota o avião olhando as estrelas do que usando o GPS. Na China, Uhum. eles já sabem usar GPS muito bem, e isso otimiza muito o processo de relacionamento, de de venda, de, de resultado da companhia. E é importante, a gente já vinha avançando forte nessa direção, mas a gente, sem dúvida nenhuma, tem que avançar mais. E IPO na Nasdaq, nos Estados Unidos, e ontem a XP bateu um valor de mercado de 100 bilhões de reais. Né? 100 bilhões de reais. O Guilherme é o CEO. É o seguinte, o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Né? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. E, cara, para você faz sentido essa frase? faz sentido. Não, total, total. Eu confesso que eu não acredito. Eu vejo que talento é uma coisa etérea, acho que Uhum. existe. É, talento talvez seja aquela coisa assim que você tem a predisposição a fazer, aquilo que você ama fazer. Aceitar o erro, de você conviver, de você querer cada vez mais, isso na verdade é esforço, é o que vai te moldando cada vez mais e vai te permitindo atingir níveis de competência e eficiência inimagináveis. Então, assim, nada acontece sem muito esforço, né? Eu acredito muito em treino por repetição, é só a gente ver os atletas mais bem-sucedidos do mundo, o quanto eles treinam, o quanto esforçados eles são. Então, sim, a minha carreira foi feita em cima de muito esforço, de muita dedicação, e com isso você vai tendo o que muitas pessoas dizem de sorte, né? Não, Uhum. pô, no final não é sorte, né? Você vai aprendendo a ter, você vai aprendendo a adquirir feeling, você vai aprendendo a ter, você viveu muitas experiências que vão te permitindo sempre
com mais assertividade, escolher o caminho mais adequado. Legal, verdade. E aí eu acho que nessa linha acho que tem muita gente que fala que, mas eu não tenho talento, não tenho talento. E, poxa, você tem muita gente talentosa que não se esforça. E se você for uma pessoa esforçada, mesmo sem talento, você consegue, cara, atingir níveis, patamares altíssimos, atingir resultado. A gente tem vários empreendedores e trabalhadores que já atingiram sucesso sem ter talento, mas obviamente, para você estar no topo do topo, o talento te diferencia. Você nunca vai ser um Michael Phelps se você não tiver talento também, se você só for um treinador, né? Mas, obviamente, um cara que treina muito, ele ganha de alguém que tem talento e não se esforça, não lapida isso, né? No final, assim, eu acredito, Thiago, que o sucesso, quer dizer, o sucesso tem várias maneiras de encarar sucesso, né? Mas se você quer ser se você quer fazer alguma coisa extraordinária, você quer construir uma empresa fora de série, você quer ser um atleta extremamente bem-sucedido, enfim, você quer construir algo especial, são basicamente duas coisas. Você tem que ser uma pessoa obstinada e é importante que você aprenda rápido. Então, a obstinação é quando você faz aquilo porque você gosta. Você não precisa estar trabalhando, você não precisa estar jogando tênis, você não precisa estar jogando futebol, mas você é tão obstinado que você faz aquilo porque você ama. A sua vida não faz sentido se ela não tiver aquilo. Então, isso na minha visão, é a definição de obstinação. E aí isso vai te empurrando cada vez mais. E se você aprende rápido, se você vai aprendendo rápido com os erros, naturalmente você vai encontrando os caminhos. Então, a combinação dessas coisas, quando você estuda as pessoas que foram bem-sucedidas, as grandes empresas, os seus fundadores, eles tinham basicamente essas duas características. Não são as pessoas mais bem formadas, não são as pessoas que tiraram melhores notas no colégio, não eram as pessoas que falavam melhor inglês. Obviamente que isso tudo ajuda, é importante, mas não é definitivo. São essas duas, não é definitivo. São essas duas coisas que... Então, você tem que encontrar aquilo que te faz ser obstinado e que te deixa... muita gente me pergunta, mas Guilherme, por que você trabalha tanto? Por que você gosta? É algo que, assim, a XP, ela virou minha vida. Obviamente, eu tenho minha família, é a coisa mais importante da minha vida, mas eu preciso estar envolvido naquele projeto, é algo que eu me sinto realizado. E quando eu converso com outros empreendedores e com outras pessoas que montaram coisas similares, é assim que elas pensam também. Legal. Pessoal, antes de continuar aqui, só lembrando, clica no aviãozinho, vai abrir uma lista, manda para a galera e manda o nosso código aqui para quem enviou para a galera, tá? E, Guilherme, eu queria entrar então no tema IPO, tá? Um tema IPO que a gente não falou aqui, é uma coisa nova aqui no desafio. E antes de entrar em como foi um pouco do IPO e dos bastidores do IPO da XP, eu queria que você contasse um pouquinho para os primos e pensando especialmente nos primos que estão começando a investir, começando a entender um pouco mais sobre esse mercado, cara, qual que é a função social, qual que é a função no mundo dos negócios, qual que é a função na vida de um investidor, na vida do empresário, na vida do mercado de um IPO, né? Por que ele existe? Qual é a função? Por que ele acontece? Para quem que é bom? Como que funciona? E depois a gente entra no detalhe de como foi o da XP. Legal. Bom, o IPO, muita gente acaba acreditando que o mercado financeiro é feito só de especuladores e, enfim, tem muita aposta por trás, etc. E isso é apenas aparentemente o que aparece, né? Na verdade, não existe nenhum lugar do mundo que tenha sido bem sucedido e que não tenha tido mercado de capitais muito forte. Porque mercado de capitais é um ambiente onde o empresário consegue captar dinheiro, seja através de emissão de ações ou de emissão de dívida, e que dessa forma ele vai conseguir investir melhor no seu negócio. Então o IPO é um lugar onde a gente lança as nossas ações, capta dinheiro, e com esse dinheiro a gente vai fazer aquilo que a gente acredita melhor, mais e melhor. Então essa é a dinâmica do processo. Então, se você não tem mercado de capitais forte, o que acontece? Você acaba ficando dependente, basicamente, das linhas de crédito do governo, né? Assim, o governo, salvo alguns lugares do mundo muito restritos, ele não entra como sócio de você, ele te ajuda a conseguir um dinheiro barato eventualmente, ou na mão dos bancos,
né? Então, até pouco tempo atrás, né, se a gente imaginar que o Brasil de 2, 3 anos atrás era um país que tinha juros de 14% ao ano, isso naturalmente deixa o mercado de capitais fechado. Você não tem estímulo para que a poupança do brasileiro vá comprar ativos com riscos diferenciados. Então, isso fecha a janela. Quando você começa a ter o país com juros menores, porque as contas públicas ficam ajustadas, a janela abre. Por quê? Porque as pessoas ficam mais predispostas a assumir riscos e aí, enfim, fica mais fácil você emitir ação, fica mais fácil você captar dinheiro no mercado e aí os empresários saem naturalmente do canal dos bancos e do canal do governo e com isso fica muito... Você descentraliza o processo das pessoas acessarem ativos diferenciados e naturalmente dos empresários acessarem linhas de expansão também diferenciadas, seja através de crédito ou de dívida. Uhum. Então vamos lá, Primoso, vamos dar só um panorama geral. Então imagina, você tem aquela pessoa que começou que não tinha negócio, é uma pessoa que era totalmente operacional, é uma pessoa que às vezes recebia um salário, fazia um hot dog, é uma pessoa que atendia um cliente, visitava cliente, prospectava novos clientes, você tinha uma pessoa que era operacional. Essa pessoa, ela vira um executivo, né? Ela padronizou essas funções, aí ela contrata pessoas para executarem essas funções aqui na ponta. Ela começou a escalar o que ela pode começar a chamar de negócio. Aí essa pessoa ela vira um estratégico, em que ela contrata executivos para contratarem operacionais, seguindo uma direção da empresa. Aqui, você tem um negócio que roda sem você, um negócio que tem valor de mercado, você tem equity. Só que a partir desse momento, né, você precisa pensar o seguinte, poxa, a empresa precisa continuar crescendo e eu posso captar minha grana de diversas formas diferentes. Posso pedir emprestar no banco, posso investir parte do meu lucro, ou eu posso trazer novos sócios, eu posso vender ações para pessoas interessadas em serem sócios do meu negócio, e assim eu capto essa grana e posso investir para crescer ainda mais rápido, né? Então, algumas empresas optam por fazer isso, isso é bom porque movimenta muito o mercado. E foi o que aconteceu, então, no caso da XP. E aí, Guilherme, agora que começa a entrar o lado legal. Tem muita gente que quer saber qual foi a festa de comemoração da IPO e tudo mais, como que foi a festa. Mas, cara, primeiro, como que foi o processo de visitar os investidores? Porque, vamos fazer a IPO, mas não é do nada. Você teve que visitar um monte de investidor, apresentar a empresa, né? Como que foi esse processo aqui? Legal. Assim, antes achava legal comentar um pouco por que a gente foi fazer o IPO e por que a gente fez fora do Brasil, não no Brasil, né? Uhum. A gente tem sócio desde 2010, né? Então, em 2010, a gente trouxe um fundo inglês para se juntar à XP. Depois, em 2012, a gente teve um fundo americano. Em 2017, a gente trouxe o Itaú como acionista minoritário. E eu sempre gostei de ter sócio inteligente por trás, porque sócio bom te ajuda a fazer as perguntas certas e, naturalmente, ele te ajuda a deixar a empresa mais capitalizada para que você vá avançando. A gente sempre se perguntou se a gente não deveria ter aberto capital mais cedo. Abrir capital não é trivial, você fica muito mais exposto, você tem que dar muito mais disclosure sobre as suas informações. Então, se manter fechado também é uma vantagem competitiva razoável. E chegou no momento onde a gente realmente achava que era o timing de dar mais esse passo. A empresa tinha ficado ainda maior. E com frequência eu estou fora do Brasil, trocando melhores práticas com outros empresários, com outras empresas do segmento que eu atuo. E a gente achava que um IPO fora do Brasil, a gente ia conseguir se conectar muito melhor com pessoas que já tinham vivenciado coisas que aqui no Brasil ainda não tinham acontecido do que aqui no Brasil. Então, existem, eu diria que a maior parte dos investidores do mundo, globais, eles não estão presentes aqui. Assim, tem alguns que estão, mas eu diria que a maior parte deles ainda não estão. E por isso que a Nasdaq e a NYSE acabam sendo as bolsas mais líquidas do mundo. Então, esse foi o motivo que fez a gente escolher por abrir capital fora do Brasil. E tinha uma segunda questão, que era a regra do mercado brasileiro não te permite ter a Super Voting Shares. A Super Voting Shares é uma regra que te permite que com 10% do capital total da empresa, você consiga controlar ela. E aqui no Brasil, essa regra é de no mínimo 25%. Ou seja, se você emite ações fora do Brasil,
você tem a capacidade de emitir mais ação, ou seja, você tem mais alavancagem do que aqui. Então, a combinação dessas duas coisas foi que nos levou na direção da Nasdaq. O processo ele começa um ano antes. Você tem que adaptar a empresa às regras americanas, são regras muito mais rigorosas do que as regras brasileiras. Enfim, tem um trabalho operacional intenso. E aí você escolhe os bancos que vão coordenar a oferta junto com você. No nosso caso, a gente teve 5 empresas, né? Foi a gente, a própria XP, o JP Morgan, a Goldman Sachs, o Morgan Stanley e o Itaú. E aí você começa a fazer algumas viagens informais, onde você começa a conversar com investidores, você começa a testar a sua tese, né? Você vai querer entender se o seu projeto ele tem tração, se os investidores estão entendendo o que você está fazendo, enfim, se o teu discurso está azeitado ou não. E nessas idas e vindas, a gente fez umas 4, 5 viagens lá para fora, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos algumas vezes, até que você chega num formato que você tem um discurso azeitado, você já auditou todos os números, você já tem os bancos que vão coordenar a oferta, você já montou um prospecto, você já sabe um preço que deve ser o intervalo que você vai negociar, você já testou o preço com os investidores e você tem a fase final do processo, que é o seu roadshow, que aí a gente começou ele no dia 2 de dezembro. O Gui, só um minutinho, deixa eu só interromper para falar uma coisa aqui. Primoso, vocês precisam entender a preciosidade desse conteúdo, porque você tem 2 interesses nesse conteúdo, tá? Ou você é um empreendedor, empresário que pretende crescer a sua empresa para algum momento fazer um IPO, ou você é alguém que vai investir em negócios e em ações, e você entender esse bastidor tem um valor imensurável, porque no final das contas é o seu dinheiro que vai ser colocado em algum negócio ou em alguns negócios. Então, eu sei que é um conteúdo um pouco mais técnico, mas é um conteúdo essencial para você entender, ou como investidor ou como empresário. Então, o que a gente está falando aqui é exatamente sobre, poxa, vou investir meu dinheiro. Do outro lado, tem uma empresa que abriu IPO. Tá, como que funciona esse processo? Como que essa empresa chegou nesse preço? Com que investidores essa empresa falou? Essa empresa vai crescer mais por ter mais dinheiro? Então, fica ligado, foca nesse conteúdo. Esse é o grande motivo para vocês aprenderem sobre isso agora. Desculpa, Gui, roadshow. Não, que isso. Não, e se por acaso tiver indo técnico demais, você me dá uma mais puxada aqui que eu tento. Vamos lá. Então, não, aí, assim, aí você faz você faz esse processo, que é um processo extremamente cansativo. São adaptações internas, são viagens para você definir o preço, o discurso. E aí tem esse processo final, que é quando você já tem a sua empresa auditada, você já auditou os últimos trimestres, você está com os números atualizados, você já definiu os bancos que vão coordenar a sua oferta, e aí você define o seu roadshow, onde você vai visitar os investidores mundo afora. E aí se define uma agenda. No nosso caso, eram 8 dias de visitas. E é um trabalho que é praticamente um show de rock, assim, é uma agenda de rock extremamente intensa, porque a gente fez mais de 200 reuniões em 8 dias, tá? Nossa! Então são de 15 a 20 reuniões por dia, e é uma batalha, porque você vai conversando com cada investidor de 30 a 45 minutos por dia. Você chega nos Estados Unidos, a gente basicamente focou nos Estados Unidos, os investidores europeus e asiáticos iam encontrar a gente sempre num salão de hotel. Como funcionava uma reunião lá, Guilherme? Como que era a dinâmica da reunião? Você chegava lá, o time da XP, tinha os investidores... Então, o processo ele começa como? Você faz o seu kickoff com os bancos que vão coordenar a oferta, porque são eles que vão vender a nossa operação para os investidores que são conectados a eles, né? Então, você se reúne lá com a Goldman Sachs, com o Morgan Stanley e com o JP Morgan e diz assim, olha, deixa eu apresentar aqui a minha tese, é isso que eu vou falar para os investidores, e aí todo o time comercial deles entende o seu pensamento, os seus números, a sua visão de negócio, e todos eles saem, você faz uma reunião para 50 pessoas.
E aí essa turma sai entendendo o seu negócio. Aí, a partir desse kickoff, você começa a falar com os investidores finais, que esses três coordenadores já montaram uma agenda com você de 8 dias intenso. E aí você começa a visitar cada um deles. Então, é o que eu falei, é estilo show de rock. Então, são 2 suburbas. Aí você acabou esse encontro nos bancos, tem 2 suburbas esperando na portaria do prédio, você entra nelas, você vai com o seu time, a gente foi com 5 pessoas da XP, fui eu, o CFO, o diretor de marketing, e assim por diante. E aí você vai saindo de suburban, você vai entrando em cada prédio, você vai visitar o próximo investidor, você entra, você tem a apresentação já colocada num telão e você fala por meia hora, depois você tem 15 minutos de Q&A e é isso que você faz durante 8 dias, de 6 da manhã à meia-noite. Tem reuniões que você fala para 50 investidores, tem reuniões que você entra num salão de hotel, tem mais gente ainda, tem reuniões que são petit comitê, você faz call de madrugada com asiático, você faz call de manhã cedinho com europeu, ou seja, você está on the road falando sobre a tua empresa, tentando convencer as pessoas de que você tem uma boa tese, de que você é um bom empreendedor, de que você vai continuar crescendo a longo prazo e que vale a pena a pessoa, aquele fundo, porque são basicamente fundos de investimento que acabam entrando nesse processo, que ele vai ser bem sucedido se ele apostar na sua companhia. Então, é assim que funciona o processo, né? E os investidores que falavam com você? Porque eu lembro que teve um momento que foi quando eu cheguei em Nova York, que teve um jantar, eu conversei com você e você falou, puta, Thiago, cara, foi muito legal, porque tinha uma galera, tinha uns investidores que os caras eles faziam refletir muito, eram pessoas incríveis e tudo mais. Tinha uma galera que você olhar e falar, puta, ter esse cara como sócio, ter essa empresa como sócio é totalmente diferente, me ajuda, me faz pensar diferente. Tiveram casos assim? Não, tiveram muitos casos assim. De novo, o que a gente está fazendo aqui no Brasil é algo que é novo. Então, a gente não tem pares comparáveis localmente. Lá fora, a transformação de investimento que já teve na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos é muito maior. Então, os investidores americanos e mundiais como um todo, eles já vivenciaram o que a gente está vivenciando aqui dentro. Então, eles te perguntam coisas diferentes, né? E se você tem a pergunta certa, você fica mais inteligente, né? Porque você reflete. Então, tiveram muitas interações com os maiores fundos do mundo, com os maiores investidores do mundo, que você começa a ver o mundo, não ver o mundo diferente, mas você vê que ali tem um investidor que é preparado e que se ele entrar como seu acionista, se ele ancorar a sua oferta no IPO, se ele virar teu sócio, né? Porque quando você entra como âncora no IPO e você vira acionista da companhia, você é sócio dela, né? Você tem todo o interesse em ajudar, em tentar transmitir a experiência que você teve como investidor em outras empresas para que o time que está tocando essa empresa nova possa ser mais bem sucedida, porque se isso acontecer, as ações vão subir e esse investidor vai ganhar dinheiro, né? Então, é assim que funciona. E a festa de comemoração, Guilherme? A festa de comemoração? Como que foi esse negócio aí? Mas não pode falar pelo horário? Vamos esperar. Não. No final a gente teve uma comemoração. É que o IPO ele é uma coisa mágica mesmo, né? O nosso IPO foi assim, a gente teve um desafio maior. Você fazer fora do Brasil tem um desafio natural do inglês, né? Você tem, né, assim, eu não tenho um inglês nativo, então, enfim, é um esforço a mais. Então, de novo, foram 200 reuniões em 8 dias. Você tem, durante o IPO, você tem vários mixed feelings, né? E eu me lembro que a gente terminou o processo nosso, a nossa listagem foi na quarta de manhã. E na terça-feira, mais ou menos 4 da tarde, a gente acabou a nossa última reunião com os investidores. Às 6 da tarde, a gente foi para o Goldman Sachs para fechar o book build, né, que é quando você define
definitivamente o preço da oferta, você vai fazer as alocações para os investidores, né? Porque você, como empresa que está listando, você pode definir quais são os investidores que vão comprar mais ou menos, né? Você não pode, naturalmente, diferenciar preço, mas no IPO é o momento que o empresário pode escolher quem vão ser os seus sócios, né? E quanto essas pessoas vão comprar. Então, ali foi um momento bacana, e aí, enfim, acabou 7, 8 da noite, aí depois a gente foi ter um jantar com os nossos, com o nosso time. Você estava até junto, eu acho, não estava, Thiago? Não. A gente foi jantar naquele lugar. A gente fez um jantar bacana, acabou às 11 da noite, minha família chegou, e aí 7 da manhã eu estava na Nasdaq. Assim, eu me lembro que eu tinha que fazer, eu falei, gente, eu tenho que montar um discurso. Nevando. Eu falei assim, caramba, amanhã chegou o grande dia, não achei que ia chegar, mas chegou, vou ter que montar um discurso. E eu não conseguia ter um segundo que eu conseguisse sentar e me concentrar nesse tema. Minhas filhas pequenas tinham chegado e tal, queriam brincar um pouquinho comigo. Eu sei que eu cheguei indo de táxi na direção da Nasdaq, eu falei assim, caramba, o que eu vou falar? Né? Eu não consegui me concentrar, e sempre que eu quero montar algum discurso, eu preciso ter meia hora que eu paro, me concentro no tema e vou começando a organizar as ideias. E eu não tinha esse minuto. Aí, assim, eu só me lembro de estar em frente à TV da Nasdaq com 100 milhões de pessoas me assistindo. Eu falei, caramba, vai do meu coração aqui. E aí, enfim, tiveram várias apresentações durante o dia. A gente levou mais de 200 pessoas da empresa. Foi uma grande festa. Foi a maior festa que uma empresa fez na Nasdaq, na Bolsa Americana, na história. Foi uma energia indescritível. E depois você faz várias coletivas de imprensa internacionais, você fala com diversos outros canais e, enfim, você torna a sua história pública. E aí a comemoração, depois eu lembro que depois eu fui comemorar da forma mais simples do mundo, né? Porque a gente foi ficando, e aí, enfim, eu só fui sair da Nasdaq 5 da tarde, e eu fui almoçar com o nosso CFO, com a mulher dele, e com os filhos dele, e com a minha esposa, e com as minhas 3 filhas, na Cheesecake Factory. Então essa foi a minha comemoração. Rapaz, e amor, a Cá estava junto também na festa. Foi bonito o discurso do Guilherme ou não? Foi legal. Parecia o Ayrton Senna ou não? Agora, Gui, legal. Para a gente finalizar aqui, a gente poderia ficar o dia inteiro, tem milhares de perguntas, mas enfim. Eu tenho, não concluído, mas eu tenho criado uma hipótese um pouco sobre o que quais são os principais responsáveis pelo sucesso, tá? Então, o Ale, o Birman tá com a gente aqui, tem mais várias pessoas que participaram já da live, que estão com a gente aqui assistindo. E aí eu tenho percebido que, por mais que não exista uma fórmula mágica, tem 3 coisas que estão sempre presentes em todas as pessoas que acabam atingindo sucesso em algum momento da vida. Eu queria perguntar para você se faz sentido isso daqui e jogo aberto. Se não fizer sentido, eu quero que você me fale, porque é uma hipótese que eu estou tentando lapidar, tá? Então, eu acredito que é uma tríade, tá? Primeiro, disciplina. Segundo, horizonte de tempo de pensamento, ou seja, pensar a longo prazo. Né? O sucesso não acontece da noite para o dia. Qualquer coisa grandiosa é sempre construída no longo prazo. E a outra parte é pensar grande. Né? Então, se você tiver disciplina, pensar grande e horizonte de tempo, isso daqui faz parte definitivamente do sucesso. Né? Você concorda com isso? Você sempre teve essas 3 coisas? Concordo perfeitamente. E eu acrescentaria mais um item desses 3 que você mencionou, que é a humildade, para que você possa... Porque você tem que sonhar grande, naturalmente, você tem que ter persistência e disciplina para que você vá evoluindo nos seus processos. Mas nada nasce pronto. Tá? Então, assim, 80% das maiores empresas do mundo começaram do nada. E os seus empreendedores não sabiam exatamente o que iam fazer. Então, você se manter humilde, você se manter com a cabeça aberta, para que você vá adaptando o seu negócio e você vá se mantendo quase como um capim. O capim, se o vento bate, ele vai na direção que o vento bateu. Você não pode ser bambu, você não pode ser rígido. Você tem que ser uma pessoa que está sempre escutando a opinião dos outros, está sempre avaliando se o caminho que você vai seguindo é o caminho adequado. Obviamente, você tem um sonho grande, você
Você quer ser algo, enfim, você quer ser a maior empresa de investimentos do Brasil. Você não vai montar um quiosque de cachorro-quente. Isso não faz sentido. Você não vai nessa direção. Mas você tem que se manter aberto para que você vá buscando caminhos alternativos, que muitas vezes o caminho que você vai seguindo hoje não é exatamente aquele que vai te levar naquele sonho que você traçou. Então, essa questão de humildade e de estar sempre revendo se a direção que você vai seguindo é mais adequada é um ponto que eu considero super importante também. O caminho mais reto o caminho mais reto em direção ao presente e ao seu sonho grande não é uma linha reta. Não é uma linha reta. Uma linha reta é sempre o caminho mais curto né, o caminho mais curto na geometria, né? Você quer do ponto A ao ponto B, o caminho mais reto é uma linha reta. No mundo empresarial, o caminho mais reto é um zigue-zague. Então, você tem que estar disposto a fazer algumas alterações de rota para conseguir atingir o seu grande objetivo. Legal, cara. Pô, que legal, Gui. E ó, o Guilherme falou sobre disciplina, ou seja, todos vocês se propuseram a participar desse desafio desde o primeiro dia, durante 21 dias. Hoje foi o 11º dia do desafio e a gente tem mais 10 ainda. Amanhã é sábado, depois é domingo e, se vocês tiverem disciplina de verdade, vocês vão estar aqui comigo sábado, domingo, segunda, terça, quarta, até o final do desafio. Gui, muito obrigado, como sempre. Agregou pra caramba, um conteúdo mega exclusivo. Isso daqui não é fácil de encontrar em qualquer lugar. Obrigado por toda a sua contribuição hoje, cara. Valeu, meu garoto. A gente se vê segunda-feira, né? Segunda-feira, meio-dia. Marcar nosso café, fechou. Valeu, Obrigado, então, um pessoal. abraço. Valeu. Vou passar um último recado para os primos. Tchau. Valeu, galera. Abraço. Pô, galera, eu fico muito feliz sempre de trazer um conteúdo como esse. Eu me esforço muito para que o desafio traga coisas que vocês não encontram em nenhum lugar. Assim. Pessoas que vocês encontram em nenhum lugar trazendo conteúdo como esse. Eu tento fazer as pessoas passarem conteúdo de uma forma muito humana, de uma forma entendível, de forma democrática para todo mundo. Tá? Então, assim, espero que vocês estejam gostando disso. Ele está sendo feito de coração. Eu tenho certeza que muita gente já transformou várias coisas aí na sua cabeça, na sua vida, na sua grana, no seu jeito de pensar, de agir, de empreender. E é só o começo, a gente está só começando. Tá? Tem mais 10 dias. E aí, como vocês estão vendo, vai ficando mais difícil, vai ficando mais técnico, vai ficando mais profundo. Mas você precisa passar por isso. Né? A transformação ela não é fácil, ela é dolorosa. Você paga um preço pelo sucesso. É dor, é sacrifício, é trabalho, é muito trabalho. É fazer quando você quer e fazer quando você não quer. Não é só fazer o que você deseja, é fazer o que você deve fazer. O sucesso tem muito mais a ver com você fazer 2 coisas 2.000 vezes do que 2.000 coisas 2 vezes. Então mantenha a disciplina até o final. Muito obrigado, parabéns para quem se manteve aqui até o final, e especialmente para aqueles que não estão tão familiarizados com o mercado financeiro e ainda assim ficaram focados na live tentando entender o que estava acontecendo. Parabéns para todos vocês. Eu devo dizer que a nossa ilustradora ela fez a página 10 do livro e tá linda. Eu vou postar agora no feed, né? Para vocês verem mais ou menos. Mas tá lá no Telegram, página em High Definition. Tá demais, tá? Baixem, porque aí no final do dia a gente vai deletar ela, como a gente sempre tem feito. Vou postar a frase do dia agora no feed. E, gente, a única coisa que eu peço para vocês, a única é: vão lá na foto do dia, agora a frase, dê um soquinho quem participou, marquem uma pessoa que deveria ter assistido a live de hoje para que ela assista nos outros dias, tá? Todo mundo que compartilha, pô, eu fico muito feliz nos stories e tudo mais, fico muito feliz. E todo mundo que comentar na frase de hoje no feed vai participar do sorteio do livro do Warren Buffett, O Jeito Warren Buffett de Investir. E olha, quem não leu esse livro tá perdendo tempo de vida, porra, precisa ler esse negócio, tá bom? Grande abraço para vocês. Bom dia, amanhã é sábado, depois é domingo e eu estarei aqui dando exemplo e te esperando ao vivo 5 e 6. Tchau!